Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e hoje eu trago a nossa segunda mini lista. E o tema da nossa mini lista hoje são 5 filmes com histórias sem linha temporal, daqueles para mexer com a sua cabeça. Meia-Noite em Paris é daqueles filmes fofinhos com uma história bem envolvente. Temos aqui Gil Pender, interpretado por Owen Wilson, que é um roteirista bem-sucedido de Hollywood que considera suas obras um verdadeiro lixo. Seu sonho é largar tudo e tornar-se um escritor. Visitando Paris com sua noiva, Gil começa a questionar o seu modo de vida e o fato de não ter sido o escritor que tanto queria. Um dia, perambulando pelas ruas parisienses, sob o efeito de algumas doses de vinho, ele acaba viajando no tempo e vai parar na década de 20, onde poderá descobrir uma grande verdade. Nessa viagem entram em cena famosos escritores como Ernest Hemingway e artistas plásticos como Picasso e Matisse. E o mais interessante que vale ressaltar é que você não precisa ser um profundo entendedor de literatura ou de artes plásticas para se deixar levar pela crise existencial do nosso protagonista. Afinal, essa boa trama tem começo, meio e fim, e é uma excelente história e fácil de entender. No nosso quarto lugar, nós temos o perfeito filme Corra, Lola, Corra, que conta a história de Manny, que é um coletor de uma quadrilha de contrabandistas que esquece no metrô uma sacola com 100.000 marcos. Ele só tem 20 minutos para recuperar o dinheiro ou irá confrontar a ira do seu chefe, um perigoso criminoso. Desesperado, o jovem telefona para sua namorada Lola, que vê como única solução pedir ajuda para seu pai, que é presidente de um grande banco. Assim, Lola corre através das ruas de Berlim, sendo apresentados 3 possíveis finais da louca corrida de Lola para salvar seu namorado. É impressionante o quanto um roteiro pode ser bem bolado. Corra, Lola, Corra é um filme alemão pouco tradicional de seu país de origem, fugindo totalmente dos clássicos e montando aqui uma identidade própria, através de uma inovadora narrativa que conta por 3 vezes a mesma história. Mas aí você se pergunta, eu vou ver 3 vezes a mesma coisa? Praticamente. E é aí que entra a genialidade do roteiro. O roteiro brinca com as casualidades do dia a dia das pessoas, mostrando os mesmos fatos desse dia a dia como se tivesse acontecido ou não. É um filme que poucas pessoas que eu conheço assistiram, porém todas que assistiram tiveram uma grata surpresa. No nosso terceiro lugar, nós temos o genial Cidade dos Sonhos, que é provavelmente o melhor filme da carreira de David Lynch. É um filme complexo, mas não incompreensível. O roteiro conta a história de Betty, que é uma aspirante à atriz. Ela chega a Los Angeles com essa determinação de se tornar uma estrela do cinema. Sem ter muitos recursos financeiros, ela hospeda-se na casa de sua tia, que está fora da cidade, e tem uma surpresa ao encontrar uma intrusa no local. A intrusa se chama Rita, que é uma mulher misteriosa, que depois de sofrer um grave acidente de carro, perdeu sua memória. Juntas, as 2 garotas tentam descobrir as verdadeiras circunstâncias em que o acidente ocorreu e a origem do dinheiro que Rita traz em sua bolsa, cujo conteúdo também inclui uma estranha chave azul. É claro, como estamos falando de um trabalho de Lynch, tudo acaba se revelando mais complexo do que deveria, já que o cineasta utiliza vários recursos narrativos para contar a sua história, ou seja, flashbacks que aparecem sem aviso prévio, sonhos, delírios e até mesmo cenas exibidas fora da ordem cronológica. Além disso, Lynch brinca com a percepção do espectador sobre o que é real ou apenas uma ilusão,
que é um tema recorrente no filme, na verdade. Meu conselho para você assistir Cidade dos Sonhos é assistir, mesmo que apenas como um exercício de lógica. No mínimo, você verá uma experiência bem diferente daquelas que Hollywood te proporciona. Supondo que haja vida inteligente no universo, além da civilização humana, ela ainda não fez ou não conseguiu fazer contato. Talvez essa vida inteligente alienígena ainda não esteja em um nível tecnológico que possibilite que detectamos ela. Ou os ETs estejam com vergonha de dividir o universo com a gente. Supondo que haja sim vida inteligente alienígena, essa é a premissa de um bocado de filmes, séries e tantas outras obras de ficção científica. A maioria dessas histórias, quando estas não tentam aniquilar a raça humana, não foca tanto na dificuldade que é lidar com uma linguagem totalmente desconhecida. Essa é a premissa de A Chegada. Retrata a dificuldade da linguista Louise e do físico Ian em estabelecer um primeiro contato com seres alienígenas. Seres esses que chegaram ao planeta a bordo de uma dúzia de enormes naves em forma de concha. As naves pairam sobre 12 locais de forma aleatória. Vários países mandam diferentes equipes de militares e cientistas para um primeiro contato. O filme vale seu tempo e dura o tempo que tem que durar, sem desrespeitar a inteligência do espectador. Não é um filme para todos. Assim, se você permitir ver com toda a atenção que ele merece, será uma grata surpresa. É um filme sensacional. E ele ocupa o nosso segundo lugar. No nosso primeiro lugar, nós temos o grande filme Irreversível. Irreversível é um filme que incomoda desde o seu início, ou deveria dizer, o seu final. A primeira coisa que surge na tela são os créditos de encerramento, que, como se não bastassem, vão gradualmente entortando, o que cria uma forte sensação de desconforto no espectador. Além disso, durante boa parte do primeiro ato, a câmera parece girar incontrolavelmente, impedindo que vejamos claramente o que está acontecendo. Não é à toa que em todas as exibições desta produção, várias pessoas acabaram abandonando a sala antes da metade da projeção. E isso é uma pena, já que Irreversível é absolutamente genial. O filme ele narra de trás para frente uma história de vingança. A primeira sequência mostra dois amigos desesperados, Marcos e Pierre, saindo pelo submundo de Paris, à procura do homem que teria estuprado e espancado Alex, que é a atual namorada de um deles e ex-namorada do outro. Em seguida, a narrativa volta passo a passo no tempo para mostrar como Marcos e Pierre descobriram o nome do autor do crime, recuando até o próprio estupro e os eventos que se antecedem. Pausa para a cena mais destruidora que fica na mente da gente para sempre. É uma cena brutal de estupro sem cortes com 20 minutos de duração. É muito difícil de digerir, mas se torna preciso na narrativa para explicar o começo do filme, que seria o final da trama, e explica a brutalidade que somos arremessados logo nos primeiros minutos do filme. Irreversível realça a dimensão da tragédia de seus três protagonistas ao levar o espectador a conhecer primeiramente o terrível destino que os aguarda. Assim, quando vemos aquelas pessoas em uma época ainda feliz, o peso do futuro confere um ar sombrio a tudo que veremos depois. E a revelação feita nos minutos finais da projeção intensifica, portanto, esse sentimento. Confesso que quando o filme chegou ao fim, eu chorei. Eu chorei não pelo que havia acontecido, mas sim em função do que iria acontecer, porque eu já sabia desde o primeiro minuto inicial. Então, é um filme bem denso que
para quem gosta de um cinema peculiar e que fica na sua cabeça por um tempo, precisa conhecer essa obra. Por isso que ela ocupa o nosso primeiro lugar na lista de 5 filmes com histórias sem linha temporal. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda mini lista e comente aqui se você já assistiu algum desses filmes ou se você irá assistir, volte aqui depois e comente o que achou. Eu agradeço a todos e até a próxima fita.